Bom, a gente vai começar agora mais uma aula da Liga Acadêmica de Gastroenterologia e Nutrologia da UFAL. Essa aula vai ser sobre pancreatite crônica, mais uma vez com o Dr. Fernando Costa. Obrigada, professor, mais uma vez por estar presente aqui na Liga, e boa aula. Olá, pessoal, uma satisfação muito grande estar com vocês mais nesse momento. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu peço desculpas pela última aula que eu não pude apresentar. Ainda estou terminando de preparar ela para poder a gente conversar sobre dispepsia funcional, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre pancreatite crônica. Nossa, cadê aqui? Apresentação de slide. Pronto. Então, a pancreatite crônica, ela é uma doença esclerosante, mutilante do parênquima glandular. Inicialmente, ela começa focal. Então, vocês têm que imaginar que a pancreatite crônica, habitualmente, ela advém de um histórico de lesão pancreática de forma aguda, repetitiva, algumas vezes silenciosa, e algumas vezes depois de episódios de pancreatite aguda, que pode ser que vai desde a pancreatite aguda leve, que é 80% dos casos, a uma pancreatite aguda moderadamente grave ou grave, que é 20% dos casos, tá? Então, é como se fosse mais ou menos um contínuo. Você tem um insulto agudo, uma forte dor, né, aquela dor em andar superior com radiação para as costas, que melhora a composição mal-metana, piora com ingesta de comida, né, geralmente gordura, associada à síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, e com isso você faz dose amilase e lipase, elas são 3 vezes o valor de referência do laboratório. E se você você pode ter algum exame de imagem mostrando pancreatite, com perda do contorno glandular do pâncreas, com borramento da gordura, ou até com necrose, que não é comum aparecer necrose antes das primeiras 2 semanas de evolução da doença. Geralmente a necrose ela aparece depois de 14 dias de evolução da doença, tá? Mas pode apresentar nos quadros mais graves precocemente esse quadro necrótico. Então, se você tem 2 desses 3 critérios, o clínico, o laboratorial e o exame de imagem, 2 dos 3 você fecha o diagnóstico de pancreatite aguda, tá? A pancreatite crônica, então, a forma de apresentação clínica dela, para a gente fazer um diferencial da pancreatite aguda, é que habitualmente, além da dor, que é uma dor semelhante à de uma pancreatite aguda, ela tem algumas outras coisas, né? Então, ela tem uma síndrome de má absorção, geralmente é aquele paciente que tem muitos gases, distensão abdominal, uma diarreia crônica. Então, a gente define diarreia crônica como uma diarreia que está presente há mais de 4 semanas, tá? E, geralmente, a gente vê aquela esteatorreia, que é aquela gordura que boia no vaso, tá? Aquelas fezes mal formadas, com gordura sobrenadante. Associada à dificuldade de ganho ponderal ou perda ponderal, tá certo? E nos casos mais avançados, a gente tem o diabetes, né? Então, você passa de uma insuficiência exócrina, então, uma dificuldade de digerir a comida, né? E com isso você tem supercrescimento bacteriano, diarreia, distensão abdominal, por conta do supercrescimento e produção de metano, de ácido sulfídrico e, enfim, de outros gases, né? E passa a ter uma insuficiência endócrina. Então, você deixa de ter uma insuficiência exócrina e passa a ter uma insuficiência endócrina, porque o pâncreas é um órgão tanto exócrino quanto endócrino, né? Então, esse quadro de lesão focal, inicialmente, a gente não tem nenhum remédio, nada que pare uma inflamação pancreática, tá certo? Depois de focal, ele vai seguindo difusamente, e aí você começa a ter um quadro como se fosse uma cirrose pancreática, né? Então, o tecido pancreático normal, ele morre, e com isso, as enzimas, né, o sistema do tecido pancreático em si, do pâncreas, ele vai pegando aquelas células mortas, vai retirando elas, e no local ele vai fazendo o depósito de colágeno e vai gerando a fibrose pancreática, e com isso a gente tem a perda do parênquima pancreático, tá? E lembrar que sempre a evolução da doença é uma evolução progressiva, ainda que você retire o fator causal da pancreatite crônica, tá?
etiologicamente, a principal causa de pancreatite crônica é a pancreatite crônica alcoólica, né? A gente divide basicamente as pancreatites crônicas em pancreatites crônicas calcificantes e não calcificantes, tá? Quando a gente fala em calcificante, que é a grande parte das pancreatites, a principal é a pancreatite alcoólica, mas ela também pode ser hereditária. A pancreatite hereditária, na verdade, é a pancreatite crônica genética, né? Então, mutações no PRSS1, no SPINK, no CTCR ou no CFTR, que é aquela mutação da fibrose cística, elas conferem episódios repetidos de pancreatite aguda e depois de vários episódios repetitivos de pancreatite aguda, o paciente evolui com uma pancreatite crônica, tá? A pancreatite crônica calcificante metabólica, ela geralmente está associada a crises de hipercalcemia ou de hipertrigliceridemia, que você tem uma pancreatite aguda grave, e com isso você tem uma lesão pancreática grande, tá? E você tem uma perda de tecido pancreático. A pancreatite crônica também pode ser idiopática, já excluiu o álcool, excluiu pancreatite hereditária, excluiu causas metabólicas, bom, pode ser uma pancreatite idiopática. Também a gente pode estar diante de um paciente com uma pancreatite crônica obstrutiva, um modite, uma estenose cicatricial, você tem um tumor, por exemplo, na papila de Vater, você fez a exérese por endoscopia, e aí você ficou com a estenose, e daí você evolui com um quadro obstrutivo dessa papila, tá? E também tem o pâncreas de Wisson, que é uma falha na junção entre o pâncreas dorsal e o pâncreas ventral, e há uma dificuldade na excreção do conteúdo pancreático, e isso precipita, né, aumenta a pressão intraductal e precipita crise de pancreatite, tá? Há uma certa dúvida na literatura se o pâncreas de Wisson é, de fato, uma causa tanto de pancreatite aguda quanto de pancreatite crônica, né? As pancreatites crônicas também podem ser autoimunes, e a gente tem dois tipos de pancreatite crônica autoimune, autoimune tipo 1 e autoimune tipo 2. A pancreatite autoimune tipo 1 geralmente está associada a uma doença na via biliar também, que está relacionada ao IgG4, tá? E a tipo 2, ela simula um câncer de cabeça de pâncreas. Bom, e como é que começa isso? Tudo começa com a formação de uma rolha proteica, né? Essa rolha proteica, ela decorre de uma alteração do suco pancreático, uma diminuição da litostatina, e com isso a formação do cálculo, né? O cálculo de cálcio, e esse cálculo, ele obstrui a via pancreática de drenagem, e com isso a gente tem a ativação precoce dos grânulos de zimogênio, da mesma forma que ocorre na pancreatite aguda, né? Não sei se vocês se lembram desse diapositivo que eu já mostrei numa aula de pancreatite aguda, né? Então, o álcool, a colecistoquinina, os ácidos biliares, eles têm uma ação sobre um receptor, né? Um canalzinho que atua no retículo endoplasmático, que fazem com que haja uma saída de cálcio de dentro do retículo endoplasmático rugoso para o meio intracitoplasmático. Essa hipercalcemia, ela causa uma alteração da função mitocondrial, ela abre um poro transmembrana da mitocôndria, e essa abertura desse poro, ela faz com que ocorra uma perda da estabilidade da mitocôndria e uma alteração no ciclo de Krebs, de forma que há uma diminuição na produção de ATP, e com isso a gente gera um ciclo vicioso, porque você tem muito cálcio intracitoplasmático, esse cálcio sem ATP não consegue voltar para dentro do retículo endoplasmático e nem consegue sair, porque todos os transportadores deles são dependentes de ATP para colocar o cálcio de dentro do citoplasma para fora da célula ou para dentro do retículo endoplasmático. E isso gera uma morte celular, né? Outro fator também que gera um aumento do cálcio intracitoplasmático é a hipertensão ductal. E essa hipertensão ductal, ela pode ser causada tanto por câncer, você tem um tumor na papila, um tumor na cabeça do pâncreas, que obstrua a drenagem, né, da via pancreática principal do ducto de Wisson. Pode ser feito por um cálculo, como eu falei a vocês no caso da pancreatite crônica.
como também pode ser causado por um muco, né, um muco espesso, né, o ducto de Wilson ele fica com a secreção espessa por conta do CFTR, né, na alteração na secreção de cloro e bicarbonato, e isso também aumenta a pressão intraductal. E essa necrose vai gerar uma ativação precoce, né, do tripsinogênio dentro dos grânulos de desimogênio, que eles não eram para ser ativos dentro, e com isso a tripsina ela começa a degradar as proteínas do pâncreas, né? Há uma alteração na autofagia da célula pancreática e uma ativação da via inflamatória de sinalização do NF-kappa-beta, né? Então, essa célula que morreu, né, e ela gera uma ativação de via NF-kappa-beta, aumento de interleucinas, de fator de necrose tumoral alfa, e outras moléculas de adesão que chamam mais células para dentro, né, aumenta a quimiotaxia de neutrófilos e monócitos, gera uma resposta M1 com ativação de monócitos em outros locais, como o pulmão, o fígado e o peritônio. Isso ocorre, esse quadro de resposta inflamatória sistêmica, ele geralmente ocorre na pancreatite aguda, né? Se você tem um paciente com pancreatite crônica, logicamente ele pode agudizar, né? E você pode ter uma crise de pancreatite aguda em um paciente com pancreatite crônica. O que vai fazer essa suspeita? Além do quadro clínico, a história dele é uma história mais longa, né? E geralmente a gente já vê calcificação pancreática. Podem ser vistas desde o raio-x até a tomografia, essas calcificações no pâncreas, e aí você já pensa, poxa, esse paciente, de fato, é um paciente que tem pancreatite crônica e ela agudizou, né? Nesse outro diapositivo, só para mostrar a vocês a ativação que em pacientes que têm mutação no SPIC1, qual a função dele, né? Ele inibe a ativação precoce, a proteína produzida pelo SPINC inibe a ativação precoce do tripsinogênio, e quando você tem uma mutação nesse gene, ele codifica de forma errônea essa proteína, fazendo com que haja uma ativação precoce do tripsinogênio dentro da célula acinar, fazendo com que o tripsinogênio se ative em tripsina, e essa tripsina causa uma degradação. Bom, então o quadro clínico, a história natural da doença, então é uma doença que a gente não tem como parar ela, ainda que você pare de beber. Óbvio que a gente não vai dizer ao paciente que ele pare de beber e pare de fumar, né, que não pare de beber, porque isso não vai mudar a doença, mas a gente precisa dizer porque se ele continuar bebendo e fumando, ele vai ter precocemente, além de complicações outras extrapancreáticas por conta do álcool e do tabagismo, ele vai acelerar a evolução da doença dele. Então, o quadro clínico da pancreatite crônica é dor, perda ponderal, emagrecimento, uma síndrome de má absorção com uma diarreia crônica por esteatorreia e o diabetes. Só que o diabetes, ele só aparece quando você tem uma destruição de 90% da glândula, né? Então você tem que ter uma insuficiência pancreática assim, importante para aparecer o diabetes, tá? A principal causa, eu volto a afirmar a vocês, que é o álcool, né, 70%, e o consumo diário de 40 a 50 gramas de etanol por dia gera já pancreatite crônica, com uma evolução em torno de 5 a 12 anos naqueles pacientes. Mas, veja, não é todo mundo que bebe que evolui com pancreatite crônica. Parece que há algum fator genético que contribua para essa evolução um pouco mais rápido para a pancreatite crônica, tá? E o tabagismo também influencia bastante nessa evolução. A desnutrição é uma complicação tardia, mas que a gente comumente vê em pacientes que têm pancreatite crônica, né? São pacientes muito emagrecidos, sarcopênicos, e ela depende muito da gravidade da doença de base. O tempo médio de evolução da doença para o aparecimento da desnutrição varia em torno de 8 a 10 anos da pancreatite crônica alcoólica e 15 anos nas idiopáticas não alcoólicas. Ou seja, o álcool ele interfere negativamente na evolução da doença, né? Tem vários fatores que levam à desnutrição. A própria insuficiência exócrina, uma anorexia secundária, dor abdominal,
náuseas e vômitos, que são comuns em pacientes que têm pancreatite crônica, diabetes mellitus, alcoolismo, e esses pacientes que têm pancreatite crônica, eles têm um catabolismo muito importante, né, e esse aumento da atividade metabólica, ele tem o maior gasto que consumo, e por isso eles evoluem com a desnutrição, né? Então, a perda de células acinares e ou obstrução no ducto pancreático gera níveis baixos de enzimas e bicarbonato. Isso interfere demasiadamente na absorção de lipídios, que ela é mais afetada nas fases iniciais, com perda de peso grave, né? Os lipídios são insolúveis em águas e aí eles são absorvidos através de micelas pela ação de ácidos biliares, fosfolípides e colesterol. E com a diminuição da lipase pancreática, do bicarbonato e concentração, a lipase lingual e a lipase gástrica não conseguem compensar a falta da lipase pancreática. E com isso a gente tem uma dificuldade da absorção dos lipídios. Os carboidratos também tem uma dificuldade de absorção por perda da amilase pancreática, mas a amilase salivar e os oligossacárides em borda de escova, eles conseguem um pouco suplantar essa deficiência de amilase pancreática. Obviamente que a depender do grau de lesão pancreática, essa amilase e esses oligossacarídeos, essas oligossacaridades podem não ser suficientes e com isso a gente continue com insuficiência exócrina, né? Com o passar da doença, a gente tem uma perda da função endócrina. Inicialmente, a gente tem um quadro de intolerância à glicose, e quando o diabetes se instala, a gente já tem uma perda de 90% do parênquima pancreático. As proteínas, elas sofrem também com a falta da tripsina e de outras proteases pancreáticas, mas a gente tem a pepsina e peptidases entéricas, que também ajudam a absorção de proteínas, e em fases mais avançadas a gente tem a azotorreia, que é uma diarreia causada pelo excesso de proteína não digerida, tá? E quando isso ocorre, a gente já tem uma atividade exócrina, esqueci de falar, em torno de 5 a 10%, ou seja, a maior parte do parênquima pancreático se foi. Então, as complicações da pancreatite crônica, ela ocorrem em até 57% dos pacientes que têm pancreatite crônica. A principal é icterícia, e essa icterícia pode ser causada por uma forma pseudotumoral da pancreatite crônica, ou seja, você tem uma inflamação muito grande na cabeça pancreática que simula até um tumor pancreático, um adenocarcinoma, e aí obstrui a via biliar de saída, né, obstrui a papila e obstrui o colédoco. Como você também pode ter um pseudocisto, e esse pseudocisto, ele obstruir desde a via biliar a causar uma obstrução da via de saída gástrica, né? Ele pode ser muito grande e obstruir o estômago, e dessa forma o paciente só vomita sem parar, né? Esse é o quadro de uma obstrução de via de saída. Os derrames cavitários mais comuns na pancreatite crônica é o derrame pleural à esquerda, porque à direita a gente tem o fígado, né? Então, se o fígado está à direita, ele tem menos chances de você ter um contato da inflamação pancreática com a base pleural. Por isso que o derrame mais comum da pancreatite aguda e crônica é o derrame pleural à esquerda. A gente pode ter também uma ascite pancreática, que é quando você tem, geralmente, uma ruptura no ducto de Wiesel, por um quadro de pancreatite aguda ou crônica, e essa interrupção do ducto de Wiesel vai fazer com que caia dentro do peritônio líquido pancreático, e aí se forma a ascite pancreática, tá certo? Mas isso é muito raro de ter. O diagnóstico de pancreatite crônica é um diagnóstico que a gente soma os achados clínicos, então você tem que ter uma suspeição muito grande para dar diagnóstico, especialmente na pancreatite crônica leve, essa é de mais difícil diagnóstico, associado ao laboratório, exames de imagem, avaliação funcional do pâncreas e o diagnóstico histológico.
Então, diante de um paciente com sintomas sugestivos de pancreatite crônica, que é dor recorrente ou crônica, dor abdominal recorrente ou crônica, episódio de pancreatite aguda, ou pancreatite aguda recorrente, diabetes ou insuficiência exócrina, o ideal é você fazer inicialmente uma tomografia, tá? Para quê? Para ver se já tem calcificações pancreáticas ou modificações no ducto pancreático principal. Porque se você já tiver calcificação e um ducto dilatado, ou um ducto bem irregular, a gente já fecha o diagnóstico de pancreatite crônica sem nenhum outro exame. Se você não tem esses achados na tomografia, então a gente vai para um quadro de uma pancreatite crônica não calcificante, e aí o ideal é a gente fazer uma colangiorressonância para avaliar as alterações parenquimatosas pancreáticas e alterações no ducto pancreático. Se você tem isso, a gente fecha o diagnóstico de pancreatite crônica. Você não tem isso, mas ainda assim você persiste com a hipótese de pancreatite crônica pelos achados do paciente, história e antecedentes pessoais, daí você faz uma ecoendoscopia e esse ultrassom endoscópico, se ele tem, a gente tem alguns critérios ultrassonográficos para fechar se é consistente ou não com pancreatite crônica, e aí fechando, a gente vai sempre atrás da etiologia da pancreatite crônica, né? Lembre, consumo de álcool, associação com o tabagismo, histórico pessoal ou familiar de pancreatite, hipertrigliceridemia, variantes genéticas e imagem, né, para descartar um câncer de pâncreas. Essa é uma imagem de uma ecoendoscopia, e no diapositivo H, aqui na esquerda, e à direita a gente tem uma biópsia no tecido pancreático. A gente vê o ducto de Wilson aqui com paredes espessadas, né? Então, esse ducto de Wilson está um pouquinho alargado, com paredes espessadas, e a gente vê a formação de lóbulos no parênquima pancreático, tá? Quando a gente avalia a biópsia do pâncreas, a gente vê que tem uma fibrose, né, que parece até uma cirrose, do tecido pancreático, certo? Nesse diapositivo são duas tomografias, uma sem contraste, vejam aqui a aorta sem contraste, e aqui uma tomografia com contraste, e a gente olha o tecido pancreático com calcificações em pequena quantidade e em grande quantidade. Geralmente, esse achado aqui da tomografia da esquerda, sem contraste, é de uma tomografia de uma pancreatite crônica alcoólica, você tem calcificação, mas ela não é tão exacerbada quanto a da pancreatite genética, né, de origem genética, que tem uma calcificação muito grande. Não se sabe muito bem por que isso ocorre, tá? Mas já foi visto. A pancreatite autoimune tipo 1, que está relacionada a uma doença com IgG4, a gente tem um pâncreas que tem um formato salsichoide, tá? Parece uma salsicha, e ele pode dar um espessamento de ductos biliares, uma fibrose retroperitoneal e uma nefrite intersticial, né? Como é que a gente faz o manejo desse doente? A pancreatite crônica é uma doença que tem que ter um manejo multidisciplinar, né? Então a gente tem que ter nutrólogo, nutricionista para fazer um bom cardápio, a gente tem que ter um endócrino, se o paciente tem uma intolerância à glicose ou uma diabetes, para fazer o manejo da insulina, né? Porque dado a insuficiência endócrina que eles evoluem, às vezes eles não toleram somente ficar com metformina, né? Eles precisam associar insulina. E um acompanhamento com gastroenterologista, tá? E o que a gente vai? Primeiro, manejar sintomas, né? Então, manejar a náusea, a gente maneja com o uso de antieméticos, especialmente a ondansetrona, 4 miligramas até de 8 em 8 horas, tá? A diarreia, que é a estatorreia, a gente consegue manejar com o CREON, tá? Que é a reposição de enzimas pancreáticas, né? De amilase, lipase, proteases. A dose inicial que a gente começa é 25.000 unidades, um comprimido imediatamente antes de almoçar, imediatamente antes de jantar, tá? O manejo da dor é um manejo de acordo com a escala visual de dor, tá certo? Então, inicialmente analgésicos comuns para dor leve, dor moderada, opioides fracos e dor intensa, opioides fortes, né? Fazer a avaliação bioquímica de malabsorção com dosagem de vitaminas do complexo queda,
zinco, cálcio e magnésio, para ver se você precisa fazer alguma reposição, né? Avaliar a função pancreática. E como é que a gente avalia isso? O que é que a gente tem disponível hoje nos convênios? A gente faz nenhum convênio particular. É elastase fecal, que custa em torno de R$350 esse exame, e ele avalia a insuficiência pancreática exócrina, moderada ou grave. Então, quando você tem uma enzima que é produzida pelo pâncreas e ela sai incólume no cocô, e você consegue dosar isso, você consegue saber se esse pâncreas está funcionando bem ou não, tá? Então, se a elastase fecal, ela está baixa, e a gente tem graduações, dependendo do laboratório e do teste que foi usado, então a gente sabe que o pâncreas não está funcionando bem. A insuficiência endócrina dá o diagnóstico de diabetes através de glicemia e de hemoglobina glicada, tá? Para avaliar a composição corporal, a gente usa o IMC e alguns outros medidas antropométricas que os nutricionistas podem pegar, ou ainda bioimpedanciometria, que alguns nutricionistas e nutrólogos têm, e a gente consegue avaliar massa magra e massa gorda. Para avaliar a saúde óssea, a gente precisa dosar vitamina D, PTH, fosfatase alcalina, gama-GT e fazer uma densitometria óssea para poder a gente ver se esse paciente já tem osteoporose, precisa de tratamento, ou se é osteopenia ou se não tem nada. A dieta guiada, o cardápio pelo nutricionista e modificações de estilo de vida, que é parar de fumar, parar de beber. E quando a gente vê qualquer paciente alcoólatra, lembre-se de perguntar o protocolo CAGE, né, C-A-G-E, que é o protocolo CAGE, né, de prisão, né, em inglês. E esse protocolo CAGE, a gente vai avaliar o C, é o cut down, então perguntar se alguma vez ele já sentiu necessidade de cortar a bebida. O A, se ele ficou abusado por alguém comentar que ele bebe. O G é guilty, que é culpado, para saber se ele já se sentiu culpado por beber. E o E, o eye opener, que é ele precisa curar uma bebida com outra bebida, né? Então, curar uma ressaca com outra cachaçada. Então, se ele tem dessas 4 perguntas positivas, ele tem problemas relacionados ao álcool, ele tem que ser encaminhado ao CAPS, a álcool e drogas, é o CAPS-AD, para fazer a avaliação e tratamento psicoterápico e psiquiátrico junto. A gente tem um tratamento muito bom para dependência alcoólica, que envolve o uso de baclofeno e benzodiazepínicos, e com boa resposta, tá? E o principal é encaminhar ele para o Alcoólicos Anônimos, onde ele vai fazer uma terapia de grupo e vai conseguir manter-se sóbrio, que é o grande desafio dos alcoólatras. Indicar atividades físicas e comprometimento com o paciente, né? Então, a gente já fez isso, uma dieta balanceada, com baixo teor de gordura, analgésicos para controle da dor, você pode fazer alguns antioxidantes para a melhora da dor pancreática, né? Repor enzimas pancreáticas, como o creon, parar de beber e de fumar, tá? E aí, conseguiu melhora da dor? Se conseguiu, manter o tratamento. Não conseguiu, tá? Então, vamos avaliar por que a dor não está melhorando. Será que é alguma obstrução ductal, por pedras ou estenoses? Se for, o que a gente pode fazer? Existe uma terapia endoscópica, que é a litotripsia endoscópica através de CPRE, ou extracorpórea, tá? Além da litotripsia endoscópica, a gente tem estentes pancreáticos e balões extratores, que em alguns casos podem ser usados para retirada de cálculos no ducto de Visso. E o tratamento cirúrgico, ele entra quando há falha do tratamento clínico e endoscópico, né? Que aí vai depender das características dos achados, para ver, por exemplo, aqui o que eu falei a vocês, então, são pedras, né, cálculos intraductais, com dilatação a montante, e aí você pode fazer por endoscopia uma CPRE, e aí você cateteriza o ducto de Visso, faz uma dilatação das estenoses com um balão dilatador, pode fazer a apreensão dos cálculos com um balão extrator e usar um stent depois para manter a permeabilidade, a perviedade desse ducto pancreático. E nesses casos refratários, você vai fazer uma cirurgia em que você
coloca uma alça jejunal em contato com o pâncreas, né, num procedimento chamado procedimento de Frey, técnica de Frey, e você consegue, assim, drenar o ducto de Wilson, né? Muito pouco usado, habitualmente a gente consegue, com o manejo clínico endoscópico, um controle muito grande do quadro. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da aula. E eu estou à disposição que vocês precisarem. Júlia tem meu e-mail, pode passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu terei o maior prazer em responder. Júlia, você tem alguma dúvida? Então, eu queria dizer, eu disse que eu não ia conseguir assistir a aula, mas eu acabei ficando. Achei muito interessante. Então, eu tenho algumas dúvidas, se o senhor puder responder, que eu talvez possa ser de outras pessoas também, né? Vou gravar também as dúvidas, né? Porque eu pode gravar, a gente está gravando já. Pode perguntar. Tá, então, essa azotorreia, eu nunca tinha ouvido falar, na verdade. Eu queria saber se existe algum parâmetro para identificar essa azotorreia ou tem que ser pelo sumário de urina? Na verdade, a azotorreia é quando você tem uma diarreia causada por malabsorção de proteínas. Então, nas fases finais de doença, em paciente, praticamente não tem isso, porque a gente dá o diagnóstico mais precoce e começa já a reposição enzimática. Então, naquele paciente que tem pancreatite crônica já de longa data, já é diabético, insulino dependente, que ainda persiste com diarreia, a gente tem que pensar em uma das causas que pode ter uma absorção de proteínas e você ter essa azotorreia. De difícil diagnóstico, a gente não tem um teste específico para você dosar quantidade de proteína no cocô, como a gente tem uma dosagem de gordura fecal. Então, para a gente fazer o diagnóstico de uma absorção de lipídios é mais fácil, que a gente pode dosar a gordura nas fezes de uma forma única, que é o teste de SUDAM, SUDAM, né, que é a dosagem de gordura fecal em uma amostra, ou como você também pode fazer o balanço de gordura nas fezes, que você pega junto o cocô de 3 dias, seguindo uma dieta específica, e aí depois faz uma homogeneização desse cocô, isso o laboratório faz, e aí você dosa a quantidade de gordura que você ingeriu, da quantidade de gordura que está saindo no cocô, e você faz uma percentagem de quanto foi que ficou isso, para você saber o quanto de fato ele está ingerindo de gordura e o quanto está perdendo. Tá? Então, essas são formas que a gente consegue fazer no SUS, né? Mas sofre muita interferência de outras coisas, de parasitose intestinal, pode aumentar a quantidade de gordura nas fezes, doença inflamatória intestinal pode aumentar a quantidade de gordura nas fezes. Então, o exame mais específico para a pancreatite crônica é a dosagem de elastase fecal, e a gente não tem no SUS e custa esse R$350. Mas você pode começar a investigação diagnóstica com o SUDAM, e daí o SUDAM, a dosagem de gordura nas fezes vindo positivo, você prossegue a investigação com elastase e uma tomografia. Entendi. Obrigada, professor. Então, tem mais algumas perguntas, mas acho que é rápido. Então, sobre a amilase urinária, a gente viu na matéria de patologia que por conta da amilase sérica ter também uma relação com os outros locais, tipo as glândulas salivares que produzem amilase, elas não seriam tão específicas. Só que, assim, como tinha falado na aula, a proporção é muito menor, né, da amilase da glândula salivar. Isso. Então, e eu vi também que no diagnóstico o senhor não citou a amilase urinária como uma forma de diagnóstico, né? Então, realmente, isso é só para controle. Não, na verdade é o seguinte, o que é que eu acho que a sua professora quis dizer? É que ao diagnóstico, tem alguns pacientes que têm macroamilasemia. Nem toda hiperamilasemia é problema no pâncreas, tá? Então, a gente pode ter uma hiperamilasemia sem aumento de lipase, tá? Então, por exemplo, uma lesão, síndrome de Sjögren, você tem uma vasculite que causa uma alteração nas glândulas salivares, que leva a uma hiperamilasemia. Um cálculo nas glândulas salivares pode levar a uma hiperamilasemia. Cachumba pode levar a uma hiperamilasemia. Insuficiência renal crônica pode levar a uma hiperamilasemia. E aí, a gente tem que fazer um diferencial. Se essa amilase ela é de origem pancreática ou não. Você pode dosar as isoformas de amilase, tá? Para ver se essa amilase ela é salivar, se é uma amilase pancreática. Você pode também dosar a amilase sérica, a amilase urinária, creatinina sérica, creatinina urinária, e você fazer a depuração da amilase.
e aí tem uma fórmula matemática, que eu não lembro de cabeça, eu sempre checo essa fórmula, e aí eu vejo o valor dela para ver se essa amilase ela é muito grande, que é o diagnóstico de macroamilasemia, ou seja, é uma amilase muito grande que não consegue ser depurada facilmente, não consegue ter uma filtração glomerular adequada, e aí você tem um nível sérico elevado de amilase. Só que a lipase é normal. Então, na verdade, esse paciente tem uma hiperamilasemia sem aumento de lipase. Então, ele não tem uma pancreatite crônica ou uma pancreatite aguda, na verdade. Ele tem uma macroamilasemia. Entendi. Então, por isso que não é interessante para um diagnóstico. Né? É porque a gente estava falando só de pancreatite crônica, né? A aula não foi sobre causa de hiperamilasemia, por isso que eu não falei. Exato. Não, tudo bem, foi uma dúvida realmente com mas tranquilo. Outro assunto. Então, você mostrou a tomografia com esse contraste, e aí falou sobre os cálculos no pâncreas. Isso. Eu queria saber se, tipo, tem alguma possibilidade dessa calcificação na segunda tomografia que o senhor mostrou. Essa calcificação poderia ser confundida com a vascularização por si só. Se não dá. Eu ponho de novo aqui para você, mas não tem como. Ó. Tá. Então, já que a gente vê aqui nesse diapositivo, então você está vendo aqui à esquerda a aorta, tá? E como é que eu sei que é a aorta? Porque é um vaso redondo maior que tem na barriga, que está perto da coluna, tá? Então, a aorta está no meiozinho, a aorta. Então, a aorta aqui, então você tem um contraste na fase arterial, e aqui a gente vê uma artéria renal, né? E a gente vê aqui outras artérias, tá? Que passam aqui atrás. E aí vocês têm que acreditar em mim, porque essa densidade daqui é diferente da densidade de cálcio. Então, a densidade do vaso, quando você tem um dispositivo que você consegue medir na tomografia, a densidade das coisas. E aí vocês vão ver que a densidade do vaso ela é diferente da densidade do cálculo. Mas vejam que aqui é muito mais branco. Não sei se você consegue ver. É um branco muito maior, ele é mais hiperdenso do que a densidade do contraste. Se você olhar isso aí, você vê o que chama mais atenção se você olhar assim, o que é que está chamando atenção nessa imagem de brancura? É o osso. Então, a costela, a coluna e esses cálculos. Entendeu? E a densidade é maior do que a densidade do vaso, do contraste no vaso. Então, assim, não tem como confundir isso daqui com um vaso. Entendeu? Não dá. Obrigada. Nada. Foi uma dúvida que eu fiquei. Depois. Não, é tranquilo, mas assim, não, pode perguntar. Tô aqui. Bom, a gente vê muito alguma afecção hepática tendo uma relação pancreática, né? Como, por exemplo, uma obstrução do colédoco e tal. Qual a possibilidade de acontecer o contrário? Existe, né? Existe. Então, lembrem, o que para vocês é importante é lembrar do sinal Courvoisier-Terrier, que é a vesícula biliar palpável, tá? Então, paciente com icterícia com vesícula biliar palpável, um tumor periampular. Então, tumores periampulares são tumores que vão desde a ampola de Vater até tumores na cabeça do pâncreas, certo? E qualquer tipo de tumor pode causar isso. A principal causa é adenocarcinoma, mas pode ser um tumor neuroendócrino, por exemplo, muito grande, pode ser um adenoma, com a displasia de baixo ou de alto grau na papila do adenal, que está gerando uma obstrução, enfim. Então, a gente pode ter, geralmente, no pâncreas, é um tumor que obstrui. Tá? Outras causas de doenças pancreáticas que também obstruem é você ter um pseudocisto, né? E o pseudocisto é o cisto da pancreatite edematosa. É diferente da necrose pancreática. Quando você tem uma pancreatite necrotizante, nunca você tem um pseudocisto. Você teve uma necrose sem parede. Você teve um ON. Para ter pseudocisto, o diagnóstico de pseudocisto é aquela coleção líquida que surge depois de um paciente ter uma pancreatite aguda edematosa. Se o paciente teve uma pancreatite necrotizante, o nome é ON. Tá? Muda a terminologia. Nas duas formas, tanto o pseudocisto quanto o ON,
eles podem levar a uma obstrução, dependendo do quê? Da localização. Se for um pseudocisto muito grande de corpo, que empurre e obstrua a via biliar, pode dar icterícia, né? Então, basicamente, seria tumor ou cistos para obstruir. Cálculo, se você tem um cálculo dentro do pâncreas para fazer a obstrução, é mais raro, né? A gente tem um cálculo que está obstruindo. Pode acontecer, teoricamente, mas não é tão comum. É mais como você tem uma coledocolitíase que gera icterícia. Certo, obrigada. E mais a última pergunta. O senhor falou da dieta e falou sobre algumas restrições e algumas modificações que vai ter que ter com o paciente com essa pancreatite crônica com par tratamento. Existe uma necessidade específica do nutrólogo nesse caso? Eu acho que todo paciente que tem uma insuficiência pancreática, né, da mesma forma que doença inflamatória intestinal, ele tem que ir numa avaliação com o nutrólogo, né? Eu acho. O nutrólogo tem uma visão que ajuda. Ela é diferente do nutricionista, alguns nutrólogos não fazem cardápio, e ela é diferente do gastroenterologista. Então, ele ajuda a fazer diagnóstico de desnutrição. Eles têm um olho muito melhor que o nosso para fazer diagnóstico de desnutrição e de fazer o tratamento adequado, porque ele vai calcular a quantidade de alimento que ele precisa comer, por quilocalorias por dia, definir alvos e acompanhar a realimentação desse doente, porque pacientes desnutridos de longa data, desnutridos crônicos, eles podem ter o que a gente chama de síndrome de realimentação, e ela pode ser fatal, né? A síndrome de realimentação, o paciente que é desnutrido, ele não pode voltar a comer de imediato o que tem que ser comido, entendeu? Assim, a quantidade alvo dele de quilocalorias por dia do desnutrido não pode ser atingida de imediato. Senão você vai fazer com que haja uma ativação importante dos sistemas de regulação de insulina, e esse paciente vai evoluir com hipoglicemias ou hiperglicemias, geralmente é hiperglicemia mais do que hipoglicemia, e essa hiperglicemia vai estar associada com uma rápida diminuição do fósforo. Então, o paciente vai ter uma hipofosfatemia, que pode ser grave e gerar arritmia. Então, nesses pacientes desnutridos, né, eu acho que o acompanhamento com o nutrólogo é fundamental para a gente acompanhar e avaliar se precisa de uma reposição de nutrição enteral, parenteral. Habitualmente não precisa, é só um ajuste dietético que o cardápio vai ser feito pela nutricionista, mas o nutrólogo entraria para ajudar a gente nesse manejo inicial, e aí uma vez que já resolveu a desnutrição, tudo ele dá alta e mantém o segmento com o gastroenterologista. Mas eu acho que, de uma forma geral, é importante nesses pacientes. Tá bom, acabaram as minhas dúvidas. Obrigada, professor. Eu vou pedir para quem tiver mais dúvida, passar para o meu senhor. Tá certo. Eu vou parar a gravação agora, tá? Tá, Júlia, depois a gente combina daí outro horário para quando a aula estiver pronta, para a gente dar aquela aula que eu não consegui dar. Sim. E aí quem puder escutar, escute e veja se alguém quer mais alguma aula sobre alguma coisa aí. Sim, a gente vai organizar o... Deixa eu só parar aqui.